Então, o primeiro passo para a gente começar a pensar em sair das dívidas, deixar isso para trás, fazer com que isso faça parte do nosso passado, é entender as raízes do problema. Quais são as raízes do problema? Basicamente, são dois grandes problemas, dois grandes motivos que fazem com que a gente fique endividado. O primeiro deles é a falta de conhecimento sobre o produto, sobre crédito, sobre algumas situações em relação às finanças. A gente vai ver isso em alguns detalhes. E o segundo são os hábitos ruins, os hábitos negativos que a gente tem em relação ao nosso dinheiro, em relação ao consumo e outras coisas mais. Vamos tentar ver um pouquinho esses dois aí em mais detalhes. Falta do conhecimento. Falta de conhecimento de quê? Não saber exatamente as condições de um contrato de financiamento, por exemplo. Imagina que você vai financiar um bem, um carro, uma casa, um apartamento, alguma coisa que você precisa de um financiamento. E a gente sabe da dificuldade que é você entender todas aquelas letrinhas miúdas que existem no contrato, qual é realmente a taxa efetiva de juros que está sendo cobrada ali. E as instituições de crédito, elas não querem realmente que você entenda muito bem daquilo. Quanto menos você entender, mais ela consegue cobrar coisas ali que vão ser vão ser boas para ela, instituição financeira, e negativas para quem está financiando. A legislação brasileira tem tido alguns avanços, tem mudado alguma coisa em relação a isso para exigir maior transparência, maior facilidade para entendimento para quem está tomando crédito, para que seja melhor compreendidas as questões contratuais, mas mesmo assim ainda tem muita confusão, tem muita gente que pega uns empréstimos, pega um financiamento e não sabe exatamente o que está incluído ali. Ou seja, não sabe as regras do jogo de uma determinada compra também, não entende o custo oculto das dívidas, e aí os bancos ganham dinheiro com esse seu endividamento, com essa sua falta de conhecimento. E os governos também incentivam o crédito e o consumo para estimular o desenvolvimento da economia. Ou seja, a economia precisa girar, o consumo precisa acontecer. Se imagina, a gente passou agora, estamos passando ainda, né, por um período de pandemia. Imagina em um caso extremo, sim, que na prática acaba não acontecendo, mas a gente vê um momento próximo disso, de as pessoas simplesmente não saírem mais de casa e ninguém consumir nada de ninguém. Os estabelecimentos comerciais começam a quebrar, as pessoas começam a perder seus empregos. Então, em caso muito extremo, ficar sem giro, sem consumo, não é benéfico para um país. Então o governo precisa estimular que as pessoas consumam, precisa oferecer crédito para que as pessoas com o crédito façam os seus investimentos, principalmente créditos para se investir em negócios que geram mais valor para a economia de um modo geral. Mas o fato é que ao governo incentivar esses créditos também e o consumo, em determinado grau, ele está também facilitando para que as pessoas acabem tomando um crédito e não tenham controle sobre isso. E aí o resultado é esse, né, do endividamento, do alto grau de endividamento que a gente vê. Outra coisa, outra raiz do problema, como eu disse anteriormente, são os hábitos que a gente tem, né? Então, ou seja, quando você gasta mais do que você tem, isso é um hábito negativo. E você pode estar pensando assim, mas isso não é um hábito, isso é uma necessidade, você pode estar pensando. Eu gasto mais porque simplesmente eu ganho muito pouco e o que eu ganho não é suficiente para pagar as minhas contas. Não é uma questão de mau hábito. Infelizmente, se você pensa assim, eu queria te convidar a refletir para pensar de uma forma um pouco diferente, porque é sim uma questão de postura, é sim uma questão de hábito. Eu sei que por mais difícil que possa parecer, mas é sempre possível você viver gastando menos do que o que você tem de renda. Você precisa adquirir esse hábito, esse é um hábito que se adquire ao longo da vida. Ganhe você uma renda muito baixa ou ganhe você uma renda extremamente alta. E aí você encontra pessoas em várias camadas de renda que
Você encontra os dois exemplos. Você encontra gente que ganha muitíssimo bem, mesmo assim gasta mais do que ganha. E você encontra pessoas que ganham muito pouco e mesmo assim conseguem, com aquele pouco que ganham, pagar suas contas e ainda guardar um dinheirinho. Então, se é possível, e se você não está conseguindo, por algum motivo, se você se enquadra nessa categoria de que gasta mais do que ganha ou gasta mais do que tem, a gente tem que começar a pensar em mudar isso imediatamente. A gente vai ver estratégias aqui para que isso aconteça. Um outro hábito ruim é esse que está aí, em relação ao crédito, que eu acabei de falar anteriormente. Você se lambuzar de crédito. O que é se lambuzar de crédito? Você ficar assim, usar o crédito tão farto que existe aí no mercado, por exemplo, limites do seu cartão, limites do cheque especial e tudo mais. Na hora de comprar, a gente não pensa muito, né? Acaba usando um valor que está disponível para a gente ali para gastar, mas na hora que a conta chega para pagar, é que a coisa aperta, é que aí a situação fica ruim, a gente começa a se enrolar e muitas vezes não consegue sair dessa situação de endividamento. Então, basicamente, esses são os dois grandes problemas: a falta de conhecimento e os hábitos ruins. E o que a gente precisa para a gente começar a criar um plano para sair dessas dívidas? A gente precisa ter um planejamento financeiro mínimo. O que eu chamo de planejamento financeiro mínimo? Você precisa conhecer seus números para ter pelo menos um parâmetro mínimo de quanto que você é capaz de pagar por mês. Pagar o que por mês? Pagar alguma parcela de empréstimo para a gente poder sair dessas dívidas que a gente tem. Ou seja, quanto que a gente consegue assumir de compromisso para quitar essas dívidas. A gente vai ver isso em mais detalhes, mas suponha que você tenha várias dívidas lá, você tem um montante, você precisa resolver isso. A gente vai traçar um plano. Quanto que você consegue assumir de compromisso mensal só para isso, só para sua quitação das dívidas que você tem. Você poderia chutar um número, mas o fato é que no próprio módulo 3 do curso, a gente vê isso com bastante detalhe, com bastante profundidade. Disponibilizei alguns recursos para isso, algumas planilhas. Passamos por várias aulas ali explicando como fazer um planejamento financeiro, como conhecer os seus números, como identificar as suas despesas, como eliminar alguns tipos de despesas, se for o caso da gente não estar fechando as contas. Então o módulo 3 é muito rico em detalhes para isso daqui. Mas mesmo que você não tenha feito tudo aquilo que está lá disponível no módulo 3, sugiro que você volte lá e assista às aulas e implemente aquilo. Mas mesmo que você não tenha feito isso, a gente vai tentar pelo menos implementar um plano mínimo aqui para a gente poder traçar essa estratégia de eliminação e quitação das nossas dívidas. Outra coisa que a gente precisa é conhecer as nossas dívidas. Por incrível que pareça, a grande maioria das pessoas não conhece direito. Quando eu falo não conhece direito, não sabe os detalhes. Lembra que um dos grandes problemas aí do endividamento é a falta do conhecimento? Então a gente não conhece direito as nossas dívidas, a gente não sabe quanto que ela custa, a gente não sabe exatamente quais são as taxas de juros que são cobradas, a gente não sabe exatamente qual é o prazo e como que esses juros são calculados. Então a gente precisa ter isso bem detalhado, conhecer isso na ponta do lápis para cada uma das dívidas que a gente tem, se é que a gente tem mais de uma modalidade de dívida. Outra coisa muito importante é o conceito de custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? O custo de oportunidade basicamente é o seguinte: toda vez que você gasta um dinheiro, você aloca um dinheiro que você tem, seja para comprar, seja para fazer qualquer coisa, você está fazendo uma escolha, você está definindo gastar o dinheiro com uma determinada coisa. Tudo que você deixa de gastar, tudo que você deixa, todos os outros locais, as outras possibilidades que existem no mundo, que o seu dinheiro poderia ir e para onde ele não foi, é um custo de oportunidade que você está perdendo. Então a gente vai sempre se deparar com isso, não tem como fugir disso. Sempre quando a gente faz uma escolha, a gente está abrindo mão de uma infinidade de outras escolhas. Então o real valor da sua dívida não é quanto que você perde, quanto que você está pagando ali de juros por mês necessariamente, mas é o quanto que você deixa de ganhar. Então, imagina que você tem uma dívida que você está pagando juros ali todos os meses de R$ 500 só de juros e tudo mais. Imagina que esses R$ 500,
ao invés de estarem sendo pagos para financiar uma dívida que alguém está ganhando com essa dívida que você fez, se você estivesse investindo no longo prazo, acumulando esse dinheiro para o seu próprio uso futuro, o montante que você teria lá na frente disso daí. Então, realmente, não é só quanto que eu devo, é quanto que eu estou deixando de ganhar por estar devendo. Você está deixando de aproveitar, está deixando de ter a oportunidade de aproveitar várias coisas por estar endividado dessa forma. E, por último, e não menos importante aqui nessa aula, é a gente tentar mudar a nossa forma de pensar. Como assim? Né? Nós já falamos sobre mentalidade também no módulo 2, abordamos vários pontos ali que a gente precisa ter em relação à nossa mente, em relação à forma como a gente lida com o dinheiro. Então aqui, se você está numa situação de endividamento, a primeira coisa é sair desse estado de negação, ou seja, assumir que você tem esse problema, que é um problema que precisa ser resolvido, que você precisa encarar de frente, custe o que custar. Então, a primeira coisa é a postura sua em relação a essa situação, que não é uma situação agradável, não é uma situação confortável. E aqui vale um conceito importante, quando a gente está falando de finanças pessoais, 80% dos resultados que a gente tem em relação às finanças vem do nosso comportamento e 20% de conhecimento. Então lembra as raízes lá das causas dos endividamentos, que são essas duas, ou seja, são a falta de conhecimento e os nossos hábitos. Hábitos são comportamento, conhecimento está aí. Então assim, o que mais pesa de fato, apesar de a gente ser, é importante a gente conhecer exatamente o que a gente está, que tipo de empréstimo a gente está fazendo, quais são as cláusulas, quais são as taxas, tudo isso, por mais que o conhecimento seja importante, muito mais importante ainda é o nosso comportamento, são os nossos hábitos, a nossa postura, a nossa mentalidade em relação ao dinheiro. Então é isso que a gente precisa mudar. Então sugiro que a partir de agora você se considere, faça uma reflexão e se considere numa direção de diretor financeiro de uma empresa. Que empresa é essa? Né? A empresa chamada Você S.A. Por que eu estou propondo isso? Porque quando a gente fala de uma empresa, em tese, né, na maioria das vezes, as decisões financeiras que são tomadas por uma empresa são decisões onde a emoção tende a ficar mais de lado e as decisões são tomadas usando muito mais a lógica, são decisões muito mais racionais em relação às alternativas que tem ali para se investir, para gastar, para, enfim, para saber para onde vai o dinheiro. Na nossa vida pessoal, isso tende a ser o contrário, a gente gasta muito mais com a emoção do que com a razão. O que eu quero dizer com isso? Sempre que você vai fazer uma compra, por exemplo, a gente decide a compra, isso é qualquer um de nós, mesmo sabendo disso, a gente decide emocionalmente. E depois que a gente já tomou aquela decisão lá, emocionalmente falando, é que a gente procura uma razão racional, uma justificativa para realmente justificar aquela compra. Então, você vai comprar um tênis, que lá, um iPhone, por exemplo, um celular que seja caro, que você não tem aquele dinheiro, mas você quer pagar ali 5 mil reais por um aparelho qualquer que seja, novo lançamento, aí, top de linha. Você muitas vezes pode falar assim, não, eu preciso disso, eu quero comprar, você quer de qualquer jeito, você já tomou aquela decisão de comprar. Depois que você tomou aquela decisão, você começa a elencar argumentos para justificar, não só para você, mas para qualquer pessoa que perguntar, por que você precisa daquele item de consumo. Ah, porque eu preciso, porque para mim, que eu trabalho com determinada atividade, isso vai me dar um ganho de produtividade, eu vou conseguir fazer mais coisas, ou porque eu mereço em relação a, a várias coisas que eu já passei, que agora eu mereço um presente como esse. Então a gente começa a tentar elencar razões para justificar, mas na prática a gente já decidiu antes. Então a gente decide emocionalmente. Então o que eu estou propondo aqui é justamente a gente tentar se encarar como um diretor financeiro de uma empresa, onde a gente vai olhar
os números dessa empresa, e essa empresa é a nossa vida financeira pessoal, e a gente vai tentar se colocar numa posição de olhar com foco em olhar os números friamente, o mais frio possível, e enxergar a partir daqueles números que ações que a gente pode fazer com aquilo ali. Então esse que fica o convite, a gente tem que começar a mudar essa forma de pensar, essa forma de agir. E aí na próxima aula, nós vamos já começar a colocar a mão na massa para ver de fato como é que a gente implementa algumas estratégias para sair dessa situação de dívida.